Você ligar para o irmãozinho, o irmão Éden, foi o irmão que foi visitar. Irmão Éden, olha só, eu estou para fazer uma visita ao senhor, mas a visita vai ser aqui em casa, tá bom? Não faz sentido ficar preso dentro de casa, quando a vontade de Deus é que você saia e de pregar o evangelho a toda criatura. Então é da vontade de Deus que nós saiamos, que nós tenhamos esse contato com as pessoas, porque quando a gente fica enclausurado, a gente não consegue fazer. E a gente tem na embaixada a oportunidade de cumprir tudo isso. A gente tem um momento de estudo, onde os meninos aprendem a palavra de Deus, decoram versículos, fazem uma série de coisas, dão estudos, e depois disso eles praticam um esporte, jogam uma bola que vai preparar eles fisicamente, vai preparar eles espiritualmente, vai preparar uma série de coisas na vida dele. Aí uma coisa que eu percebi na embaixada nesses 2 anos que eu estou com eles, que na vida do embaixador chega a um determinado ponto que ele tem que decidir: ou ele permanece firme na presença de Deus, ou ele se afasta. E isso serve para qualquer cristão. Ou você permanece firme, ou você se afasta. E se a gente for analisar as pessoas que permaneceram firmes na embaixada, se a gente analisar a vida pessoal deles, vocês vão ver que foram pessoas bem-sucedidas. Vocês, embaixadores, se vocês prestarem atenção na vida das pessoas que levaram a embaixada a sério, fizeram as lições dos manuais, passaram de postos, concluíram as lições, tudo direitinho, vocês vão ver que as pessoas depois tiveram uma vida próspera. Estatisticamente falando, não estou falando nada assim mirabolante, não é nada espiritual, não é nenhum macete para você se dar bem na vida, até mesmo porque senão a gente ia entrar aqui na teologia da prosperidade, que é uma furada. Mas se você for ver estatisticamente, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas bem casadas, um bom emprego, tem o seu carrinho, tem uma casinha boa para morar. Lá na igreja eu posso citar aqui sem problema nenhum: Carlos Eduardo, né, tem um bom emprego, casou agora, foi embaixador. Francisco já deve ter se formado em engenharia. O Niltinho se formou em história agora, está fazendo estágio. Tem o Jorge Carvalho, que foi embaixador também, hoje é um grande engenheiro de Furnas. Poderia citar aqui um monte. São pessoas que levaram a palavra de Deus a sério. Ao passo que, se a gente lembrar das pessoas que abandonaram a embaixada, eu pelo menos conheço 2 no meu trabalho, são pessoas com a vida completamente desestruturada. Não estou falando isso para assustar vocês não. Ai meu Deus, se eu abandonar a embaixada, todas as pragas do Egito vão cair sobre mim. Não é nada disso. Só que, se você vê, acontecia sempre da mesma forma. Eu tenho um laptopzinho, quando eu abro ele, tem logo um adesivo da embaixada colado, grandão. Aí eu abro às vezes para fazer algum trabalho, aí o camarada vê: pô, isso é da embaixada, embaixador? Eu sou conselheiro lá da embaixada, na igreja e tal. Eu fui embaixador. Aí começam os lamentos. Quando o cara fala que foi embaixador, já era. Porque uma vez embaixador, sempre embaixador. Então uma vez que você é embaixador para sempre. Quando o cara fala que foi embaixador, já tem alguma coisa errada. Provavelmente ele nunca foi. Então, aí ele começa os lamentos: eu fui embaixador, aí me afastei da igreja, aí colei com a mulher, aí a mulher engravidou, aí depois eu larguei, aí estou com outra mulher agora, aí já estou com os 2 filhos com essa outra mulher, eu tinha que voltar para Deus. Aí o outro, quando foi ver, veio conversar comigo sobre o negócio de embaixada no trabalho, contou uma história parecidíssima. Uma vida completamente desestruturada, cheia de dívidas, cheia de problemas. Agora, por quê? Pensar, por que isso acontece? A pessoa que não leva a embaixada a sério pode caminhar para um lado completamente desestruturado, e a pessoa que leva a sério consegue uma vida abençoada, uma vida próspera. Por que isso acontece? Já pararam para analisar isso? Está vibrando aqui o celular. Era para ser só a Bíblia, mas tem mensagem aqui chegando. Sabe por que isso acontece? O que vocês fazem na embaixada? Vocês dão estudos? Dão estudos. Vocês se apresentam num momento lá em que você tem que pesquisar alguma coisa para apresentar para as pessoas? Sim, fazem isso. Aí quando chega lá na tua vida profissional,
Você de repente escolhe uma profissão em que você tem que dar palestras, ou você escolhe uma profissão na área de educação, que você tem que dar aulas. Aquelas práticas que você usou na embaixada, tudo vai ser utilizado na tua vida profissional. Aí você se destaca lá, aí nem lembra, poxa, como é que eu sou um bom professor hoje? Como é que eu sou um bom palestrante? Como é que eu participo tão bem desses seminários que eu tenho que dar aqui na empresa? Aí você vai voltando, aí você vai lembrar que lá na embaixada você deu estudos várias vezes. E você tem a habilidade de falar com o público. Deus foi te dando oportunidade de falar com grupos pequenos, depois esses grupos foram aumentando, você foi falando para grupos cada vez maiores. Aí chega na tua empresa, você tem que dar uma palestra para 150 funcionários. Tu pega o microfone e fala tranquilo com eles, porque você praticou aquilo. O que mais você faz na embaixada? Vocês jogam bola? Joga. Pode ser que saia da embaixada algum grande jogador de futebol? Pode. Futebol o tempo todo. Só que não é só o futebol, não. Ali vocês fazem caminhadas, fazem um monte de outras coisas que exercitam o teu corpo, fazem com que você tenha um bom preparo físico. Aí lá na frente você encontra um emprego que exige um esforço físico. Vai trabalhar numa fábrica que tem que se esforçar, tem que usar teus músculos. Você não vai abandonar na primeira semana porque não está aguentando aqueles caixotes. Muito pelo contrário, você vai se permanecer firme e dali de carregador de caixote, você daqui a pouco vai carregar não sei o que, vai trabalhar com aquelas maquininhas que já carregam e tal, daqui a pouco você vai subindo, daqui a pouco você gerencia todo um grupo de carregadores de coisas, porque você já conhece o preparo físico das pessoas, consegue administrar aquelas pessoas de acordo com o preparo delas, porque você já está acostumado com essa utilização do corpo. Aí você daqui a pouco qualquer coisa grande dentro de uma empresa, começando usando o teu corpo. Aí você vai lembrar, poxa, o que eu fiz na minha infância, o que eu fiz na minha adolescência? Brinquei, me diverti, corri, meus músculos foram se desenvolvendo. E desenvolvendo não é ficar igual o Homem-Pedra do Quarteto Fantástico, não. Os nossos músculos, mesmo vocês com a perna fininha, o teu músculo está desenvolvido, está bem alongado, você sustenta. Aí eu olho o embaixador, como aconteceu esses dias atrás. O menino com 1h30. 1 hora, não tinha nem completado 1h30. 1 hora cansado. Aí amanhã ou depois, com 18, 20 anos, vai arrumar um emprego que tenha que carregar alguma coisa, vai fazer como um colega meu da igreja. Ficou 1 semana no trabalho, eu tinha que carregar um negócio, não, isso aqui não é pra mim não. Ficou desempregado, não tempão, porque aquilo lá não era pra ele. Aí você vai olhar o porte físico dele, aquela barriguinha redondinha, clássica de quem não pratica atividades físicas. O que mais que a gente faz na embaixada? A gente lê muito. Vocês lêem a Bíblia, lêem o manual dos embaixadores, lê livros, lê revistas da EBD ou revistas cristãs? Sim, a ideia é que o embaixador leia muito. Inclusive nos manuais tem essa orientação de que se leia muito. Aí amanhã ou depois você tem que arrumar um emprego que você tem que ler muito. Como por exemplo, Direito. Vai fazer uma faculdade de Direito, que tem que ler muito. Você já está habituado com aquilo. Aí você se destaca, aquilo é tranquilo para você. Você ficar o dia inteiro lendo, é tranquilo. Porque você já fazia isso na embaixada. Aí você se destaca na faculdade, se torna um grande advogado, como um dos nossos conselheiros lá é advogado, e já vinha lendo desde a infância dele. Se destacou com 22 anos, eu acho, já conseguiu até a carta 23, pouco ele já estava com a carteirinha da OAB, que é outra fase difícil. Você se forma na faculdade de Direito e depois você ainda tem que tirar a carteirinha da OAB, que é 50% de reprovação. Ele novinho conseguiu, ele chega às vezes para cuidar dos casos lá, o pessoal acha que ele é estagiário, a carinha de novo que ele tem. Aí se a gente for olhar a história dele, ele praticou. Mas o que a gente faz na embaixada? Vocês raciocinam na embaixada? Será que a gente raciocina na embaixada? Sim, é uma questão de lógica mesmo, matemática. Se isso, então aquilo. Se não, aquilo outro. Aquela coisa que a gente faz classicamente na embaixada, lógica matemática, faz. Até lendo a Bíblia a gente faz isso, utiliza a lógica. Quando a gente lê um texto e associa a outro texto, quando a gente vê que Deus fala, ó, se vocês fizerem isso, então acontecerá aquilo. Se vocês não fizerem isso, então não acontecerá aquilo ou acontecerá outra coisa. Para quem já estudou matemática deve lembrar, isso é lógica matemática purinha. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente se prepara até para estudar matemática. E lá na frente você tem essa matéria, lógica, você já está acostumado a raciocinar. Aí a gente começa a entender
embaixadores conseguem se dar bem na vida? Por que muitos embaixadores acabam saindo da sua vida de não trabalho para uma vida profissional e são bem-sucedidos? A gente vê que Deus, já desde a embaixada, consegue oferecer oportunidades para os embaixadores que, se não forem abraçadas, as consequências podem ser ruins. Mas se você abraça essa oportunidade que você tem na embaixada de fazer tudo que te é cedido, ler, brincar, jogar bola, se esforçar, raciocinar, tudo isso vai influenciar na tua vida profissional lá na frente. A gente tem uma atividade na embaixada muito intensa que prepara para o futuro. Só que a gente tem o lado ruim também da embaixada. A gente tem muita gente que pensa que a embaixada veio da maçonaria. Eu creio que não, principalmente por conta de pesquisas que eu fiz. A maçonaria, a gente sabe que é uma organização tipicamente machista, né? As mulheres não têm determinadas participações nos encontros lá, participam de festas e tal. E as pessoas acham que a embaixada veio da maçonaria. Mas se a gente for pesquisar a história da embaixada, a embaixada começou com meninos nos Estados Unidos sustentando uma missionária mulher. Depois disso, a gente teve uma mulher que viu aquela atitude linda dos meninos sustentando uma missionária. Aí uma mulher veio e adotou aqueles meninos, começou a dar estudo, adotou aqueles meninos e começou a dar estudos para eles, começou a dar estrutura àquele grupo. Aí depois, durante muitos e muitos anos, a embaixada ficou subordinada à União Feminina Missionária, pelo menos uns 50 anos. Daria tempo daqueles primeiros meninos se tornarem quase que da terceira idade. Como é que uma organização que o início veio tão atrelado à figura feminina pode ter vindo da maçonaria? Negócio a gente pensar e tentar descartar essa ideia. Por que eu estou citando isso como lado ruim da embaixada? Porque existem pessoas que não participam da embaixada com medo disso. Nós tivemos lá na nossa igreja um caso como esse. Um menino não chegava